Graça e paz, irmãs, é com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar sobre o seguinte tema: na oração se descobre a missão. E na leitura de hoje, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 10 e 11, nós temos o seguinte texto: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, nós temos aqui uma visão de Paulo que viu Ananias curando a sua vista. E o Senhor Jesus vai até Ananias, também através de uma visão, e o Senhor fala com Ananias para que ele vá à casa de Judas para curar Saulo, que estava cego. Nós sabemos que Saulo teve um encontro com Jesus e quando ia para Damasco ele ficou cego e foi levado até a casa de Judas. E dentro desse contexto, nós podemos ver que o Senhor fala que Saulo estava orando. Ele falou: vai lá porque ele está orando. E foi o primeiro sinal de Deus, que Deus deu a Ananias, da conversão de Saulo. Mas mesmo assim, Ananias, porém, ele respondeu ao Senhor. E ele disse, nos versículos seguintes, ele diz o seguinte: Senhor, de muitas pessoas eu tenho ouvido falar a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Observe que mesmo o Senhor falando que ele estava orando, que é um sinal que ele estava convertido, Ananias ainda fala com o Senhor que não seria bom ele ir lá, porque o Saulo era quem perseguia os cristãos e mandavam-os para a cadeia. Ele ia para Damasco exatamente para isso. Ele ia levar cartas para as sinagogas para que os cristãos fossem apanhados ali e levados para Jerusalém para serem presos. E Ananias disse: o Senhor quer que eu vá lá agora falar com este homem? Mas o Senhor dá uma resposta para Ananias, que é a resposta que o Senhor dá para cada um de nós também. Diz assim o Senhor: vai, porque este é para mim um instrumento para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando o Senhor ordena, nós temos que obedecer. Nós temos que estar à disposição do Senhor. Somos missionários dele. Nós não temos que questionar quem será evangelizado, mas sim onde devemos estar e com quem, e a mensagem que devemos levar. Irmãos, quando Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão com Silas, eles oravam. Eles oraram e as portas das cadeias se abriram. Mas não foram só as portas das cadeias. Se abriram também as portas da Europa para a evangelização. As portas foram abertas para o Evangelho. Nos dias de hoje, o mundo também continua precisando de pessoas, de missionários, evangelistas que levem a mensagem do reino de Deus. E nós somos os missionários de hoje. Nós somos os missionários para uma geração que está assombrada
por uma pandemia. Observe que em todos os momentos, nas redes sociais, através das comunicações, né, televisivas, todas sempre estão apresentando pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas mortas, enlutadas. Este é o panorama que nós estamos vivendo. E nós vamos perguntar, mas o que fazer? Como ajudar? Como ser bênção? Como abençoar em um momento tão difícil, de tanta dor para todos? Todos estão sofrendo. Eu vou dizer que nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, não temos dinheiro o bastante para suprir todas as necessidades de todas as pessoas, mas nós podemos orar. E nós aprendemos isso também com a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém verdadeiramente ela orava, porque ela dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. E eu respondo a esta pergunta. Não só por todos os necessitados é que nós podemos orar. Nós podemos orar sim, por todos aqueles que estão carentes de tantas coisas e da palavra de Deus. E também para que o Senhor, Ele venha mostrar onde e como as vidas deste tempo podem ser abençoadas por nós, onde nós devemos orar por nós mesmas e perguntar ao Senhor, Senhor, onde eu posso ser bênção? Onde o Senhor quer que eu esteja? Nós sabemos que Ananias, quando foi encontrar Saulo, Saulo estava orando. E o ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. O ministério dele se concentrou nos gentios. Paulo foi aquele homem que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Paulo fundou várias igrejas no início do cristianismo. E eu vou falar para irmãos também que quando a igreja de Antioquia orou, Deus abriu as portas das missões mundiais. E foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo realmente sofreu, mas deixou um legado. E nós devemos aprender com tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para os teus servos. Nós vamos ver que hoje nós temos uma voz, temos um celular e temos outras ferramentas também que são usadas para a propagação do Evangelho. Servos e servas do Senhor têm usado estes instrumentos para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. E somos missionários do Senhor para este tempo que chama agora. E nós seremos abençoadores e seremos abençoados a partir do momento em que nós começarmos a orar, nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais, o Senhor pode dar muito mais do que tudo aquilo que eu tenho a oferecer com os meus recursos. Que o Senhor continue abençoando a igreja dele. E certamente continuará. E todas as irmãs, para a honra e glória do nome dele e para a expansão do reino dele aqui na terra. Deus abençoe as irmãs. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.